Baruch Rabá Beshem Adonai. A graça e a paz do Senhor, meus queridos. Glória a Deus, seja bem-vindo a mais uma live da Palavra de Deus. Hoje é terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022. Estamos chegando aí no finalzinho já do ano, não é? Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Seja bem-vinda, Patrícia. Deus te abençoe. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre esse tema que pusemos aí. Hoje estamos aqui num cenário um pouquinho diferente, né? Ali um quadrinho de um monte de fotos ali, do meu mozão, de alguns animais nossos também, alguns momentos importantes para nós, né? Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre profetizar não é palavra de ânimo. Fique atento a essa reflexão aí, tá bom? Enquanto os irmãos vão entrando, se achegando, nós vamos adorar ao Senhor com uma canção. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor, ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor, ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos e o partimos. Os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Bem-vindo, Vicente, meu querido, seja bem-vindo. Reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no lugar de honra, nós perfumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no lugar de honra da nossa casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no lugar de honra. Sejam todos bem-vindos, a paz, em nome de Jesus. Mauro, Vera, glória a Deus. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa. Águias de Cristo de Araxá, seja bem-vindo, Deus abençoe vocês. Um prazer recebê-los.
reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela. Miguel, bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, família de honra. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, família de honra. Oh, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, família de honra. Oh, boa noite, Gabriel. Bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, querido. Glória a Deus. Amém. O Senhor te abençoe. Los hermanos, sejam muito bem-vindos a la live de la palavra de Deus. Irmãos, a Argentina, né, acabou de fazer um jogaço e ganhou da Croácia, que nós não demos conta de ganhar, né? Pois é, Argentina de Messi tá na final, hein? Vamos torcer amanhã para Marrocos tirar a Argentina e fazer a final e ser campeão. Já pensou que bacana? Embora o Messi mereça, né, um título mundial, mas também seria muito bacana um africano ser campeão do mundo, né, querido? Então, estamos felizes porque o Senhor tem nos abençoado. Hoje, o Senhor nos direcionou para essa palavra, uma reflexão um pouco mais voltada para a área de ensino. Amém, queridos? Deus é maravilhoso, né? Deus tem nos dado assim lives tão abençoadas, né, amado? Ontem, por exemplo, não sei quem participou da live de ontem, mas ontem foi só adoração e os céus se abriram e, nossa, eu tenho certeza que Deus fez coisas tremendas na sua vida, né? Quem não estava ontem deixou de receber, meu querido, e dá tempo, é só você. Aliás, uma dica aqui interessante. Tem umas pessoas que mandaram mensagem para mim e falam assim: pastor, poxa, é uma pena, eu não consigo participar ao vivo das suas lives. Irmãos, amém, acontece, questões de trabalho, de compromissos, é natural. Mas não tem problema, querido, eu recomendo você fazer o seguinte: na hora que você tiver no dia, aquele momento que você puder parar meia hora, 40 minutos, aí você para e entra na live e participa como se fosse ao vivo, querido, tá bom? Faça isso, porque eu tenho certeza que a unção que fluiu, o mover de Deus, o ensino, tudo aquilo que foi ministrado ao vivo,
vai ser ministrado sobre a sua vida também. Você vai receber como se estivesse recebendo ao vivo. Você crê nisso, meu irmão? Eu creio. Então, sabe, quando você for assistir mais tarde, não assista só como um vídeo que você vai assistir, uma palavra. Não, pare realmente e participe. Entre naquele movimento da palavra ali, para que ela surta o efeito na sua vida, na sua família. Amém? Hoje esse tema é um tema muito interessante. Claro que aqui nós vamos fazer só uma pequena reflexão, né, queridos? Porque isso aqui é tema para um congresso inteiro, né? Profetizar não é palavra de ânimo. Poxa, por que esse tema, pastor? Por que essa situação? Porque, querido, há muito tempo já há alguns anos, o meu espírito, eu tenho sido incomodado a respeito do dom de profecias na igreja, a respeito de profecias, porque algumas coisas caíram, não vou dizer banalizaram, mas ficaram assim muito, entrou no jargão do discurso evangélico e perdeu-se, em muitos casos, perdeu-se a essência do significado bíblico. Ok? É possível, querido, que essa semana ainda, a gente reflita sobre alguns assuntos assim, tá bom? Estou colocando isso diante de Deus, talvez amanhã a gente traga um assunto que tenha a ver também. Mas interessante é que a gente fica preocupado, o meu espírito se preocupa, porque algumas coisas parecem que, sabe, viraram uma forma de animar o povo. Por isso esse título, profetizar não é palavra de ânimo. Então vamos entender, querido, né? Vamos entender basicamente o conceito bíblico. Profecia, né? Dom de profecia, o ministério, né, de profeta, está relatado, né, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo... a partir do versículo 28, 1 Coríntios 12, 28, fala assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, depois socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aqui é um texto que fala, né, dos dons, e você vê ali, né, profetas. Se nós formos olhar em Efésios, os 5 ministérios lá em Efésios 4, a partir do versículo a partir do versículo 11, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então você vê aqui também, né, profetas. Se for mulher, né, profetiza, né, o feminino de profeta é profetiza. Então precisamos entender o seguinte, né, a profecia, o que significa, né, a profecia, o profeta. Duas situações, duas observações importantes, dois conceitos bíblicos. O profeta, no primeiro conceito, ele é o oposto do sacerdote. O que é o sacerdote? O sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus. Lembra lá da tenda, né? Lembra lá do tabernáculo? Só os sacerdotes e podiam entrar em determinada área, lá no santo lugar, né? Agora, no santo dos santos, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para se apresentar diante de Deus, não é?
Então, o sacerdote, ele representa o povo. Você, como sacerdote da sua casa, você representa a sua família diante de Deus. Você é quem tem a autoridade familiar para levar as questões da sua família diante de Deus. Então, o sacerdote é isso. O profeta é o contrário. O profeta é a voz de Deus para o povo. Ok? Então, o profeta, ele representa Deus no meio do povo. E durante, você vai, né, ver, principalmente no Velho Testamento, né, muitos profetas, inclusive vários livros escritos pelos profetas, onde eles trazem a direção de Deus para o povo de Deus, para uma cidade, para a nação, para um líder, para um rei, para alguém especificamente, né? Em muitas situações, os reis não sabiam como agir, o que fazer, e aí eles diziam, temos que consultar a Deus. Como é que eles consultavam a Deus? Consultavam o profeta. E aí o profeta falava a vontade de Deus para aquela situação, ok? Então, o profeta, ele é a voz de Deus online, né? A voz de Deus agora para o povo. Amém, queridos? Isso é um conceito, uma base do conceito de profeta na Bíblia. Então, você vê exemplo, né? Por exemplo, Saul, quando foi ungido rei, Deus falou com quem? Com o profeta Samuel, que era juiz, falou com o profeta Samuel para ungir Saul e deu orientações a Saul. Deus falou com Saul, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Várias situações, Saul se perdeu e desobedeceu a Deus. E em várias situações, ele foi até Samuel. Samuel, isso aqui. E Samuel falou assim, você errou, Saul. Você desobedeceu a Deus. Deus mandou você fazer isso, isso e isso. Você fez aquilo. Agora Deus está falando para você para fazer isso. E aí ele, no juízo dele, ele seguia ou não. Quer dizer, qualquer rei, qualquer líder que esteja realmente querendo viver a vontade de Deus, precisa seguir a voz do profeta. Amém, queridos? Então, você vê que no Novo Testamento se mantém, né, os textos que nós lemos de 1 Coríntios e de Efésios, ou seja, um princípio de Deus, princípio não muda, princípio é imutável, queridos. O que mudam são regras, costumes, leis, isso muda, mas princípios não mudam, né? E Deus estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, para pastores, evangelistas, né? E assim sucessivamente. Na questão dos dons, Deus também derramou conforme a sua vontade, né? Então, é muito importante porque você precisa entender essa questão do profeta. E uma outra situação que acontecia dentro desse ministério profético além de ser a voz em tempo real de Deus para o povo, a profecia traz revelações do que vai acontecer no futuro. Ok? Então, profecias, né? O pessoal hoje em dia usa mais palavras proféticas. Quando eu era garoto, e não faz muito tempo, né, meu querido? Quando eu era garoto, na igreja a gente escutava dizer: fulano tem uma profecia, fulano, ciclano tem uma profecia. Hoje a gente ouve muito o quê? Palavra profética. Eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Palavra profética e profecia é a mesma coisa, querido. É a mesma coisa, tá bom? Agora, a profecia nesse sentido, porque se ela não é voz de Deus, porque o profeta faz parte do governo da igreja, o profeta ajuda o apóstolo, ajuda, né, a governar a igreja, ok? E aí, se as pessoas querem se consultar, vão se consultar ao profeta, e o profeta fala: Deus está dizendo isso, isso, isso. Amém? Agora, uma profecia específica sobre alguém, sobre uma cidade, uma nação, uma pessoa, um líder, um país, aí é uma revelação do que vai acontecer no futuro. Eu tenho uma profecia para você. E biblicamente, querido, biblicamente, a profecia
ela tem endereço certo, tempo para acontecer, ok? E definições e direções. Então, a profecia, por isso agora eu vou entrar no tema, hein? Profetizar não é palavra de ânimo. Profecia não é para quem quiser. Não, querido. Profecia tem endereço. Profecia é eu chegar para o João e falar assim: João, Deus está mandando te dizer isso, isso, isso. Vai acontecer isso, isso, isso na tua vida, na tua família. Ó, Deus está mandando dizer para você se preparar, porque ano que vem Ele vai levar o seu pai. E você que vai ter que assumir a família. Isso é uma palavra, uma profecia. Direcionada a quem? Ao João, a respeito dele, da família dele, do pai dele, e vai se cumprir. Ó, Deus está dizendo que ano que vem vai acontecer isso. Se prepara. Olha, Deus está falando para você isso, isso, isso. Isso é palavra profética. Isso é o dom de profecia, querido. Então, cuidado quando você está numa reunião, quando você está numa igreja, num culto, e a pessoa fala assim: eu vou profetizar sobre a sua vida. Ele está falando com a multidão. Ele está falando com a igreja inteira. Se a profecia for para toda aquela igreja, aí sim. Aí faz sentido. Mas geralmente, eu vou dar um exemplo aqui de que não é bíblico. E acontece muito. A pessoa chega, vê aquela multidão e fala assim: eu vou liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Aí, olha, se você crer, né? Se você crer, vai acontecer, as bênçãos do Senhor vão entrar na sua vida ainda esse ano. Recebe aí, quem quiser, pega aí. Isso não é bíblico, querido, isso é brincar com o dom de profecia. Ok? Por quê? Porque isso não é profecia, isso é uma verdade bíblica. Se eu crer, né, eu verei a glória de Deus. E se eu crer, eu verei essa glória de Deus esse ano ainda. Mas se não for esse ano, vai ser no tempo de Deus. Mas eu vou crer. Olha, eu declaro sobre a tua vida uma palavra profética. Se você crer e orar e buscar o Senhor, o teu filho vai sair das drogas. Recebe aí, varão. Isso não é palavra profética, querido. Isso é palavra de ânimo. Por quê? Porque o cara está dizendo que se você crer, o seu filho vai sair da droga. Isso não é profecia. Isso é a realidade bíblica do Evangelho. Compreende? Quer dizer, claro que se eu crer e se eu buscar, o meu filho vai ser liberto. Porque eu vou orar por ele, vou interceder por ele, vou jejuar, eu vou guerrear por ele, eu vou clamar e o Senhor vai ouvir o meu clamor. Mas isso não é profecia. Entende isso, querido? É muito importante você ter zelo. Hoje, profetizar, o verbo profetizar, virou uma coisa qualquer. Eu profetizo sobre a sua vida bênçãos do Senhor. Isso não é profecia, querido. Não brinque com isso. Você está usando um verbo que está ligado a um ministério bíblico e está ligado a um dom para falar uma coisa que acontece com qualquer pessoa. Tem pessoas em igrejas que vão pelas deduções e diz que é palavra profética. Eu tenho uma palavra profética aqui. Eu tenho uma palavra profética hoje. Olha, aqui nessa reunião hoje tem tem irmãs que estão com dores nas pernas. Cara, é muito provável que alguém ali esteja com dor nas pernas. Aí ele lança isso. Aí a pessoa, amém, glória a Deus. Ei, você que está com as dores nas pernas, eu profetizo sobre a sua vida alguma coisa assim, assim, assim. E aí ele começa, né, a trabalhar isso. Cuidado, querido. Porque profecia não é assim. Profecia não é assim. Deus pode profetizar sobre todas as mulheres que estão com dor nas pernas? Pode. Mas a profecia vai ser bem clara. O que vai acontecer com elas, quando vai acontecer, o que vai acontecer, de que forma. Isso é palavra profética. Isso é profecia. Amém? Graça e a paz, meu tio Josué, pastor Josué.
Ok, meus amados? Então, cuidado, porque profetizar não é dar palavra de bom ânimo. Eu profetizo que em 2023 as portas de emprego vão abrir sobre a sua vida. Aí o cara lá, amém, eu creio, eu recebo. Meu irmão, você está recebendo uma palavra positiva, porque aquele cara não está sendo profeta na sua vida. Profecia é dizer assim, ó, você que está desempregado, Deus está mandando dizer a você que ano que vem, se prepare, porque, exemplo, né, querido? Em fevereiro, o Senhor vai abrir a porta de emprego que você está esperando. Você que está sem emprego. Quem é que está sem emprego aqui? Então é você. Sabe por quê, querido? Porque isso sim, o profeta, às vezes, ele recebe a direção de Deus, uma revelação de Deus, e ele não sabe para quem é especificamente. Mas ele, na reunião, no mover de Deus, ele consegue identificar, fazendo algumas perguntas, ele consegue identificar para quem é. E o Espírito vai confirmar com ele de que é para aquela pessoa. Olha que texto interessante. O 1 Coríntios 14, versículo 32, diz assim: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Sabe por que Paulo falou isso aqui? Isso aqui não é o Espírito Santo não, viu, querido? O espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O teu espírito, profeta, está sujeito a você. Isso é para trazer ordem. Isso é para trazer, né? Isso é para trazer não ter banalização. Paulo já estava dando esse conselho. Depois você lê 1 Coríntios 14, para você entender de que Paulo estava evitando, querendo arrumar a casa lá em Corinto. Estava tendo muita bagunça, muita manifestação espiritual que não era totalmente espiritual. Então Paulo estava arrumando a casa e estava ensinando. Então, queridos, guarde isso no teu coração. O profeta, ele é o canal de Deus online para a igreja, e ele é aquele que traz revelação do que vai acontecer. Cara, por exemplo, eu fico pensando, um profeta bíblico que eu admiro muito é Jeremias, cara. Caraca, Jeremias profetizou para Jerusalém. Olha, um tempo difícil, um tempo que Jerusalém estava longe do Senhor, fazendo as coisas erradas. E Jeremias profetizou. E outra coisa importante, muito bem lembrado ao citar Jeremias, profecia, querido, não é só para coisas lindas e maravilhosas não, viu? Não. Profecia não é só para, né? Por isso que as pessoas hoje só usam palavra profética para animar, né? Palavra profética para você receber. Levanta a mão aí, recebe, varão. Caraca, você não sabe nem qual é a profecia, o cara já está lá, né? Quer dizer, cuidado, querido, isso é perigoso. Palavra profética não é só para trazer vitória, para trazer bênção. Palavra profética às vezes é para arrumar a casa. O profeta foi lá e falou com o rei, ó, o Senhor, você vai morrer, rei. Eu tenho uma palavra para te dar. O Senhor manda te dizer, você vai morrer, chegou a tua hora. Arruma a tua casa, chegou a tua hora. E aí o rei, não, mas Senhor, aí o rei foi e clamou ao Senhor, Senhor, e plá, e papapá, e papapá, Senhor, tenho sido fiel ao Senhor, me aumenta os meus anos de vida e tal. Aí Deus se compadeceu do rei e deu mais 15 anos de vida a ele. O que Deus fez? Mandou o profeta ir lá e falar com ele, ó, Deus está mandando dizer a você que ele vai te dar mais 15 anos de vida. Vai lá na palavra de Deus e faz as contas e olha, aquele cara viveu 15 anos, não viveu 16 não, querido, nem 14, viveu 15 anos. Você entende? Às vezes a profecia vem para tirar algo de você. Às vezes você não está crescendo em Deus por alguma situação e você está ali, parece que está dando murro em ponta de faca. Aí Deus usa um profeta e fala contigo e fala assim, olha, Deus está mandando te dizer. Eu fico maravilhado e feliz quando acontece, por exemplo, em congressos, em eventos, em reuniões, que chega uma pessoa que nunca te viu na vida, nunca viu você na vida, e fala com você assim,
Ei, moço, posso falar uma coisa com o senhor? Pode. Não sei quem é o senhor, não. Mas, ó, Deus está mandando dizer para o senhor que aquela moto vermelha que o senhor tem na sua garagem é para o senhor vender, porque aquela moto não é bênção na sua vida. Deus está mandando o senhor vender aquela moto. Porque Deus quer poupá-lo, Deus quer livrá-lo, enfim. Mas uma pessoa que nunca me viu na vida sabe que eu tenho uma moto vermelha. Por quê? Porque Deus revelou e mostrou. E aquela mulher é uma profetisa, Deus está falando com ela para falar comigo. E para finalizar, querido, essa pequena reflexão, que o assunto aqui é vasto, né? Mas essa pequena reflexão, você precisa amar a sua liderança, seus pastores, seus bispos, seus apóstolos, seus profetas. Você precisa amar a sua liderança, porque muitas vezes ele está ensinando algo a você, ou ele está dizendo para você tomar uma atitude, né, que vai mudar a sua vida para melhor, que vai trazer a resposta que você espera de Deus. Ele orienta para você, ele traz uma direção de Deus para a sua vida e você não obedece, porque aquilo vai te incomodar um pouco, aquilo vai te chatear, você vai perder algo, aquilo, né? Esse exemplo aí, eu vou, né? Vamos supor que era o meu pastor que estivesse falando para mim, Breder, Deus está me mostrando para você sumir com aquela moto vermelha da sua garagem. Ela não é bênção de Deus. Aí eu, não é possível, cara, aquela moto não é possível. Então, aí eu fico resistindo. Aí você vai participar de um congresso lá no outro estado, no outro lugar longe, onde ninguém te conhece. Aí chega o irmãozinho lá, o profeta, e fala assim: ô varão, Deus está mandando te dizer que é para você vender aquela moto vermelha que você tem na garagem. Aí você, glória a Deus, meu Deus, o profeta falou comigo, meu pai, louvado seja o teu nome, aleluia. Aí você chega em casa, pastor, preciso te contar. Fala, meu irmão, o que houve? Eu no congresso lá, tá o cara que nunca me viu na vida, chegou para mim e falou: ô moço, Deus está mandando te dizer que você precisa vender aquela moto vermelha, porque ela não é bênção na sua vida. Pastor, que tremendo! Aí o pastor olha para você e fala assim: ué, meu irmão, mas eu estou falando isso para você já tem 1 ano. Eu falo isso para você direto. Agora, precisou um estranho falar com você para você entender que é de Deus? Por que você não entendeu que era de Deus quando eu falei? Viu, querido? Fique atento a isso. Os seus líderes, seus pastores, seus apóstolos, seus bispos, eles são homens de Deus sobre a sua vida. E, né, você não deve obedecer tudo cegamente? Não, querido, mas você conhece a vida do teu pastor, não conhece? Não conheço não, pastor. Então deveria conhecer. Afinal de contas, você confiou a sua vida, né, a direção pastoral dele e você não o conhece? Precisa conhecer. Tá bom, querido? Eu quero só deixar esse alerta para nós, né? Orar em cima disso hoje. Profetizar não é dar palavra de ânimo. Em muitos cultos isso está acontecendo. As pessoas estão soltando palavras genéricas, palavras que cabem para qualquer um. E estão dizendo: recebe essa palavra profética aí, varão. Recebe aí, varão. Não sei o que e tal. Cara, cuidado. Profecia tem endereço certo. Profecia, quando é revelação, tem uma revelação certa. Claro que essa revelação pode abranger a todos nós. Pode, como um país, como uma nação, por exemplo. Deus pode levantar profetas e dizer: Brasil, vai acontecer isso. Deus me mostrou isso. Isso vai acontecer agora, nesse mês, ano que vem, nos próximos 5 anos. Enfim, isso é profecia, palavra profética. Ok, queridos? E aí a gente deve conhecer a vida do profeta, não é? Porque para a gente julgar a profecia, se é de Deus ou não, a gente deve julgar a vida do profeta. Se eu não o conheço, o que eu faço? Eu não dispenso, não. Eu entrego para Deus e falo: Senhor, confirma no meu coração. Se é do Senhor, que se cumpra na minha vida, se cumpra na nossa nação. Nós estamos vivendo tempos difíceis no Brasil, não estamos, queridos? Estamos vivendo. Aí tem algumas pessoas se levantando
dizendo: eu tenho uma profecia para o Brasil, Deus me mostrou tempos difíceis, tempos de guerra, tempos de batalha, tempos assim, tempos difíceis estão vindo e tal, e tal, e tal, e tal. A igreja tem que orar, tem que buscar se posicionar. Isso não é palavra profética, querido. Isso não é profecia. Isso é uma revelação. Pode até ser, mas não é uma palavra profética. Isso é o cumprimento do fim dos tempos. Os tempos serão cada vez mais difíceis. Os tempos no Brasil serão cada vez mais difíceis, no mundo inteiro serão cada vez mais difíceis. É o que a Bíblia diz, querido. Não fique esperando um mar de rosas daqui para frente, não, porque isso não vai acontecer. Nós temos que estar firmes para passar pelos últimos dias, né? É o que a palavra de Deus nos ensina. Agora, quando vem uma palavra profética específica, aí é diferente. Aí é diferente, né? Vem uma palavra específica para alguém, né? E vai se cumprir assim, assim. Aí é diferente. Tá bom, meu querido? Eu sei que tem profetas aqui nos acompanhando, profetisas, e é sempre bom, né? Você entender, querido. São todos profetas? Todos falam em língua? São todos apóstolos? São todos? Claro que não, a resposta é não. Entende? Todos nós somos profetas nesta geração. Querido, não é não. Eu não entendo base bíblica para o ministério de profecia, para a gente declarar isso. Eu prefiro dizer diferente. Eu prefiro dizer que todos nós somos atalaias, todos nós somos embaixadores do reino de Deus, isso nós somos. Todos nós somos a voz que vai anunciar, a voz que vai clamar. É sim, isso nós somos. Mas todos nós somos profetas nessa geração? Não, querido, porque aí você está desvirtuando o conceito de profecia na Bíblia para dizer que todo mundo é profeta. E aí não. Então cuidado, querido. Eu vou profetizar sobre a sua vida. Se o que você vai falar não vem de Deus, não é profecia. Se o que você vai falar, se você já não é profeta ungido, então você não é a boca de Deus. Deus pode te usar espontaneamente, esporadicamente? Pode. Ele pode usar qualquer um. Ele usou uma mula para falar com Balaão, ele pode usar até o ímpio, como ele já fez. Agora, o profeta que tem ministério dom, ele é o tempo todo a voz de Deus. Agora, quando eu lanço uma palavra de profecia, de revelação que eu recebi, tem que ser de Deus, querido. Se o que eu vou falar para o meu irmão não foi Deus que mandou falar, eu estou falando do meu coração, da minha mente, do meu desejo, aquilo que eu espero que aconteça, então não diga eu vou profetizar sobre você. Diga, eu vou te dar uma palavra, eu vou compartilhar algo que está no meu coração, eu vou dar uma palavra de ânimo para você. Faça isso, creia assim, 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 assim. Só atreva a abrir a sua boca para dizer, eu vou profetizar sobre a sua vida, se Deus estiver mandando. E para fechar, que eu sei que tem profetas aqui, hein? Para fechar, se Deus mandou você falar, profeta, não cala a tua boca. Se Deus mandou você dizer algo para alguém, diga. Não feche a tua boca. Não feche a tua boca. A tua conta de acerto com Deus pode ser pesada. Não feche a sua boca. Lembre de Jeremias. Quando Deus te der uma revelação para você passar para alguém, né? Mesmo, né, você que recebeu uma revelação de Deus muito clara, caramba, eu tenho que falar para minha melhor amiga que ela vai morrer amanhã. Deus mandou dizer para ela que ela vai morrer amanhã. Querido, vá lá e fala para ela, porque se Deus mandou você dizer para ela, Deus quer usar a tua vida para consertar algo nela ou para realizar algo nela hoje, para que amanhã ela possa morrer em paz e ir para o Senhor. Mas eu não vou falar que eu vou falar lá para minha amiga que ela vai morrer amanhã, eu vou perder a amizade. Querido, aí isso é com ela. Se ela não receber como uma profecia de Deus, aí é com ela.
Ok? Mas fale. E outra coisa, se a profecia, vou encerrar com isso, o assunto é muito vasto, né? Vou encerrar com isso. Se a profecia é para o João, não fala para todo mundo não, fala para o João. Ok? Se a profecia é para o João, não fala para Maria, para a esposa dele não, fala para o João. Porque não é para ele? Porque se for para a família, Deus vai mostrar que é para a família. Aí você reúne a família toda e fala. Se for para a igreja inteira, Deus vai falar que é para a igreja. Aí você vai reunir a igreja toda e vai falar. Se for para quem quer que seja. Amém, querido? Então, observa isso, fica atento a isso, para que você seja abençoado e que verdadeiramente você possa absorver aquilo que mais lindo, maravilhoso, revelador vem nas profecias do Senhor. Ok, querido? Cuidado, porque às vezes uma profecia que não vem de Deus pode causar um escândalo. E a Bíblia diz que os escândalos são inevitáveis. Mas ai daquele por intermédio de quem vierem os escândalos. Amém, querido? Isso é para você crescer em Deus, para refletir. Amém? Vamos orar para encerrar nossa live? Já passou o horário. Vamos encerrar em nome de Jesus? Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos. Bendizemos o teu nome pela tua palavra. Mais uma vez esse tempo de reflexão que tivemos aqui. Muito obrigado, Senhor, pelos 5 ministérios relatados em Efésios, por todos esses dons relatados em 1 Coríntios 12. E em ambos os lugares nós vemos a profecia, nós vemos a figura do profeta. Senhor, em nome de Jesus, restaura o dom de profecia na nossa nação, na igreja brasileira e na tua igreja sobre a face da terra. Senhor, não deixe que pessoas brinquem com o dom de profecia. Não deixe que pessoas, Senhor, usem a profecia para animar pessoas. Ó Deus, livra essas pessoas, tem misericórdia. Não deixe que isso aconteça, Senhor. E ensina o teu povo, ensina cada um de nós a saber julgar, a saber fazer separação disso, para que nós não possamos dizer amém aquilo que é dado como profecia, que não é profecia, Senhor. Porque nós estaremos pecando também, estaremos sendo coniventes com isso. Mas Deus, em nome de Jesus, usa os profetas verdadeiramente, usa os teus profetas e as tuas profetisas para trazer direção do Senhor, para trazer revelação, Senhor, daquilo que precisa acontecer, para que a tua vontade se estabeleça e permaneça e se projete em nome de Jesus. Manifesta teu poder, renova, Senhor, a unção sobre os nossos profetas, em nome de Jesus, papai, em nome de Jesus, e que cada um de nós possamos ter os nossos ouvidos, ó Deus, bem alinhados com a tua palavra, com o teu espírito, para que nós possamos receber aquilo que realmente vem do Senhor. Ensina-nos, Senhor, a nos conduzir, a nos comportar dessa forma, para que sejamos abençoados em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, querido. Amém? Que essa palavra tenha edificado a sua vida e tenha te ajudado a se posicionar, né, diante daquilo que estamos vivendo no nosso meio, no meio das igrejas, no meio do povo. Tá bom? Grande Xande, abraço para você, meu querido. Deus te abençoe, Miguel. Deus abençoe você, pessoal do Talmide, Vera, Mauro, tio Josué, Patrícia, enfim, toda essa galera abençoada aí. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. E amanhã estaremos aqui, né? Depois de Marrocos e França. Quem será que passa, hein, queridos? Depois de Marrocos e França, nós estaremos aqui para compartilhar mais uma palavra de edificação para as nossas vidas, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos. Até amanhã, amados, em nome de Jesus.